Oi, meus amores! A nossa primeira revisão de hoje é a revisão de geografia e nós vamos começar pelos tipos de moradia. Quem é que se lembram deles? A primeira moradia que a tia Regia vai falar com vocês hoje são as casas de alvenaria. Eu quero falar sobre como são construídas essas casas. Para construir uma casa de alvenaria, você vai usar um cimento, tijolos, areia, telhas. E os prédios? O que são os prédios? Os prédios são edifícios com vários andares. Então, várias pessoas moram nos prédios. Na casa, mora só uma família. Nos prédios, não. É como se fossem várias casas dentro de uma só, que é o edifício. As palafitas. Quem se lembram das palafitas? Elas são casas construídas de tábuas. Eles usam tábuas tanto para construir a casa como para deixar ela dentro do rio, porque esse tipo de casa fica dentro do rio. Então eles têm que usar tábuas para deixar ela suspensa lá no alto e tábuas para construir ela também. Nós também temos as ocas, que são onde os índios moram. Como as ocas são feitas? Eles usam taquaras, às vezes bambus, que é uma espécie de madeira bem fininha, que é o tronco de uma árvore bem fininha, eu acho que alguém já viu. E eles montam a estrutura todinha com essa taquara ou com bambu, e por cima eles colocam palha ou capim. Temos também os iglus, que são as casas feitas de gelo. Essas casas são feitas de gelo, especialmente para quem mora em lugares que neva, que só neva. Por exemplo, no Polo Norte. Então, essas casas são próprias para morar no gelo. As nossas casas, elas têm duas partes, que é a parte interna e a parte externa. A parte interna de casa é a parte de dentro dela. Você entrou dentro da casa, você está na parte interna. O que tem na parte interna? Os cômodos. Tia, o que são os cômodos? Os cômodos são as divisões que tem na casa. Cada parte, ou por exemplo, a casa é um lugar só, você entra na casa e todos os ambientes estão em um espaço só? Não, você entra em um lugar, é a cozinha, aí você vai para outro cômodo, é a sala, então ela está dividida em cômodos. A cozinha, a sala, os quartos, os banheiros, o escritório, a lavanderia. Então, a parte interna, a parte de dentro da casa, estão os cômodos. E a parte externa é a parte de fora da casa. Então, fora da casa tem a garagem, tem o quintal, tem pessoas que têm piscina, tem prédios que tem parque, parquinho, condomínio que tem parquinho. Então, a parte interna é a parte de dentro da casa, que são os cômodos, e a parte externa é a de fora da casa, que é a parte de fora. A tia Regia não sabe o que tem fora da casa de todo mundo, mas tem casas que tem, igual a tia Regia falou, piscina, tem casa que tem parquinho, tem casa que tem quintal, tem casa que tem jardim. Então, a parte de fora é a parte externa. Nós temos casas na cidade e casas no campo. As casas da cidade, elas são construídas uma ao lado do outro. Então, nós temos pessoas que moram do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na nossa frente, atrás. Essas pessoas são chamadas de vizinhos, que são aquelas que moram perto da gente, do nosso lado, como a tia Regia falou. Na cidade, as casas são construídas assim, uma do lado da outra, e as pessoas têm vizinhos. O que mais que nós temos na cidade? Nós temos lojas, nós temos prédios, nós temos fábricas. Mas e no campo? É do mesmo jeito? Lá na roça? Não, lá as casas ficam separadas. É uma casa aqui e a outra casa vai ser lá longe. Elas não ficam casas uma do lado da outra. Então, as pessoas que moram no campo, elas não têm vizinhos como nós temos do nosso lado, porque as casas são distantes, elas são longe umas das outras. Nós, na nossa casa, nós temos deveres para cumprir, para que a gente mantenha a organização da casa, não é mesmo? A
Tia Regina falou que a gente tem os cômodos na casa e eles precisam estar organizados. Então, as crianças têm alguns deveres que elas podem e devem cumprir para ajudar o papai, a mamãe, a vovó, as pessoas que moram junto com você. Quais são os deveres que você pode ajudar na sua casa? Você pode guardar os seus brinquedos, você pode cuidar do seu bichinho de estimação, você pode organizar o seu quarto, arrumar a sua cama. Mas tem coisas que nós não podemos fazer, que as crianças não podem fazer em casa ainda. O que são? As coisas na cozinha, por exemplo. Cozinhar, mexer com a faca, cortar os alimentos. Por quê? Porque isso são coisas que podem te machucar. Fazer isso pode te machucar. Então você só pode ajudar na cozinha se a mamãe, o papai ou um adulto estiver do seu lado te ajudando. Sozinho você não pode. Nem passar roupa, outro exemplo. Por quê? Porque o ferro ele emite calor, fica quente. Então isso pode queimar você, pode te machucar muito. Então, tem deveres que você pode cumprir e tem outros que você ainda não pode fazer. Agora, nós vamos relembrar os meios de transporte. Tem 3 principais meios de transporte: os terrestres, os aquáticos e os aéreos. Os meios de transporte, eles podem levar cargas, podem levar pessoas, podem levar alimentos de um lugar para o outro. Seja um lugar perto, como da sua casa na escola, da sua casa na casa de um amigo, na igreja, ou pode ser longe, longas distâncias, de um continente para o outro, de um país para o outro. Então, primeiro eu vou falar dos meios de transporte terrestres. Os meios de transporte terrestres, eles se locomovem em cima da terra. O próprio nome já fala, terrestres em cima da terra. Quais são eles? O ônibus, o carro, a moto, a bicicleta, o trem, o trator, a van, o caminhão. Todos esses que se locomovem em cima da terra são meios de transporte terrestres. E os meios de transporte aquáticos? São aqueles que se locomovem na água. Quais são eles? O navio, a jangada, o barco, o jet ski, a canoa, o transatlântico, o submarino. Todos que andam, se locomovem na água são meios de transporte aquáticos. E, por fim, os meios de transporte aéreos. Quais são eles? São aqueles que se locomovem no ar, lá em cima, no céu, no ar. O helicóptero, o avião, o balão, o paraquedas, o foguete. Então, todos que se locomovem no ar são meios de transporte aéreos. Então é isso, meus amores. Essa foi a nossa revisão de hoje. Espero que vocês tenham relembrado de todos os conteúdos. Um beijo e até a próxima aula.